O Afundanço. Sejam bem-vindos ao episódio 62 de O Afundanço, um podcast onde vos vamos procurando manter a par do que se vai passando por esses campeonatos nacionais com as equipas séniores masculinas e femininas do Alentejo e do Algarve. Vamos então começar por dar uma vista de olhos aos resultados para ver como as nossas equipas se portaram no passado fim de semana. Vamos começar, como normalmente, pela Liga Betclic masculina, onde os nossos representantes tiveram os seguintes resultados. O Portimonense recebeu e venceu o Lusitânia dos Açores por 67-64, continuando a sua campanha impecável. Enquanto que o Imortal foi até casa do Futebol Clube do Porto, onde foi copiosamente derrotado por 93-67. Nesta competição, onde a partir deste fim de semana deixou de haver equipas invictas, o Sporting, embora perdendo, manteve o primeiro lugar com 7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota e 13 pontos. Enquanto o Portimonense ocupa um tranquilo quarto lugar com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos. O Imortal está num periclitante 10º lugar com 7 jogos, 2 vitórias, 5 derrotas e 9 pontos. Mas, ainda agora esta competição começou e nada está ganho ou perdido. E garantidamente muitas alterações ainda vão acontecer na tabela classificativa. Na Liga Betclic feminina, as nossas representantes, ambas a jogar em casa, tiveram resultados diferentes. O ACD Ferragudo recebeu uma das boas equipas portuguesas, o Guedessa do Barreiro, e foi derrotado por 68-41. Enquanto que o Imortal recebeu o Cabo Madeira e conseguiu uma excelente vitória por 71-60. Nesta competição, liderada pelo Sportiva dos Açores, com 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas e 14 pontos, o Imortal está em quarto lugar com 8 jogos, 5 vitórias, 3 derrotas e 13 pontos. Enquanto o ACD Ferragudo segue na 11ª posição com 8 jogos, 2 vitórias, 6 derrotas e 10 pontos. E tal como na competição masculina, nada está ainda resolvido e muitas alternâncias ainda vão acontecer. Vamos deixar agora as ligas Betclic e vamos focar-nos na Proliga Zona Sul, onde os nossos dois representantes tiveram 2 resultados negativos, mas com jogos muito competitivos. O Ginásio Olhanense recebeu o líder da competição, o Caluz, e foi derrotado por 85-83. Enquanto que o Imortal Sub-23 deslocou-se até a casa do Barreirense e foi derrotado por 80-79. Portanto, no fim de semana sem vitórias por nossos representantes, ambas as equipas lutaram até ao fim, com jogos muito equilibrados e com emoção mesmo até ao soar da buzina. Nesta competição, a classificação ficou assim ordenada. Em primeiro lugar, continuou o Caluz, com um percurso imaculado, 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, enquanto que o Imortal Sub-23 segue na 6ª posição com 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 7 pontos, e o Ginásio continua no último lugar da classificação com 5 jogos, 5 derrotas e 5 pontos. Mas, e falando principalmente do Ginásio, depois do que vi nesse jogo contra o líder da classificação, a equipa apenas tem que acreditar mais em si própria, pois tem valor para lutar pelos lugares cimeiros da classificação. Força, Ginásio! Deixando agora a Proliga de lado, vamos virar-nos para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão e começamos pela zona Centro-Sul, onde o nosso representante, o Elétrico de Ponte Sor, foi até casa do Estoril Basket e conseguiu uma interessante vitória por 78-63. Nesta série da Primeira Divisão, os líderes são o Clube de Basquete Caluz e o Elétrico de Ponte Sor, com 6 jogos, 5 vitórias, 1 derrota e 11 pontos. Passamos agora para a Zona Sul, onde os nossos 2 representantes tiveram resultados diversos. O Clube de Basquete de Albufeira foi até casa do Montijo Basket e foi derrotado por 70-68, enquanto que o Sporting Farense recebeu o Física de Torres Vedras e venceu por 88-82. Nesta série, o líder da classificação é um surpreendente Angra Basket com 4 jogos e 4 vitórias, 8 pontos. Os mesmos que Montijo Basket, Bolonenses, Farense e Basket Almada, todos com 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Enquanto o CBA ocupa a 7ª posição com 4 jogos, 1 vitória e 5 pontos. Tudo muito equilibrado nesta série da Primeira Divisão. Passamos agora para a Primeira Divisão Feminina, Zona Sul, onde a nossa representante Red Rezende recebeu e foi copiosamente derrotada pelo CIMEC por 38-61. Nesta competição, liderada pelas equipas da Quinta dos Lombos Sub-22, CIMEC e Clube de Basquete Caluz,
todas com 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 9 pontos, André de Rezende segue no 5º lugar, com 5 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 7 pontos. Também nesta competição a igualdade ainda impera. Passamos agora para a 2ª Divisão Masculina. Começamos pela Zona Sul D, onde os nossos representantes tiveram os seguintes resultados. André de Rezende recebeu e derrotou o Seixal por 69-58, enquanto que o Atlético de Reguengos foi até casa do novo clube do Alentejo, AC Montemor Vendas Novas, e venceu por 43-87. Nesta série da 2ª Divisão, líder isolado e com um percurso impoluto é André de Rezende, com 5 jogos, 5 vitórias e 10 pontos, enquanto o Atlético de Reguengos segue na 5ª posição com 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, 8 pontos. E finalmente o AC Montemor Vendas Novas segue na última posição com 5 jogos, 5 derrotas e 5 pontos. Passamos agora para o Campeonato Nacional de 2ª Divisão Masculina, Zona Sul E, onde os resultados foram os seguintes. O Ginásio Sub-23 recebeu e derrotou os Bonjoanenses de Faro por 91-50, enquanto que os Tubarões de Quarteira receberam o Cabo Grândola e foram derrotados por 73-75. Finalmente, o Beja Basket recebeu e foi derrotado pelo Portimonense Sub-23 por 63-79. Nesta série, o Ginásio Sub-23 e o Portimonense Sub-23 seguem na liderança com 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 9 pontos, seguidos por ACD Ferragudo com 4 jogos, 4 vitórias e 8 pontos, única equipa invicta nesta série, o Cabo Grândola com 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 6 pontos. Em 5º lugar segue o Beja Basket com 4 jogos, 1 vitória, 3 derrotas e 5 pontos. E finalmente, na cauda da tabela, seguem os Tubarões de Quarteira e os Bonjoanenses de Faro com 4 jogos, 4 derrotas e 4 pontos. E como na 2ª Divisão Feminina não se realizaram jogos, vamos então passar a ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no fim de semana de 25 e 26 de novembro. Vamos começar pela Liga Betclic masculina, onde o Imortal recebe o Vitória de Guimarães no pavilhão desportivo dos Olhos d'Água. Atenção, que não vai ser no local normal dos jogos do Imortal, vão passar para o pavilhão desportivo dos Olhos d'Água. O jogo vai ser dia 25/11 pelas 15 horas. O outro jogo, o Portimonense, desloca-se até a Casa do Desportivo da Póvoa, com o jogo a ter lugar no pavilhão do Clube Desportivo da Póvoa, na Póvoa do Varzim, e vai ter lugar dia 25/11 pelas 15 horas. Passamos agora para a Liga Betclic feminina e vamos começar com a ACD Ferragudo, que vai ter uma deslocação muito complicada, a Casa do Sportivo dos Açores, que lidera este campeonato, com o jogo a ter lugar no pavilhão desportivo Cidade do Serpa, em Ponta Delgada, dia 26/11 pelas 15 horas. Enquanto que o Imortal desloca-se até a casa do Dessa Barreiro, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade Sol, dia 26/11 pelas 15 horas. Portanto, 2 deslocações, cada uma delas mais complicada que as outras. Passamos agora para a Proliga. Os nossos representantes vão ter os seguintes jogos. O Ginásio Olhanense desloca-se até a casa do Basquete Santo André, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal Padre Amadeu Pinto, em Vila Nova de Santo André, e a ter lugar dia 25/11 pelas 17 horas. Enquanto que o Imortal Sub-23 recebe o Benfica Sub-23 no pavilhão desportivo dos Olhos d'Água, dia 25/11 pelas 17h30. Na 1ª Divisão masculina só vai acontecer um jogo, e vai ser o jogo que vai opor a Angra Basket contra o Clube de Basquete de Albufeira. Um jogo muito difícil para os algarvios, que vão defrontar o líder da série. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal de Angra do Heroísmo, dia 26/11 pelas 11h30 da manhã. E como a 1ª Divisão feminina não vai ter jogos, vamos passar diretamente para a 2ª Divisão masculina, Série Sul D, onde vão acontecer os seguintes jogos. André de Rezende desloca-se até a casa do Clube Nacional de Natação, com o jogo a ter lugar no pavilhão Domingos Fernandes, Clube Nacional de Natação em Lisboa, dia 25/11 pelas 16h30. Enquanto que o AC Montemor Vendas Novas recebe o Maria Pia no pavilhão municipal de Montemor Novo, dia 26/11 pelas 17 horas. Finalmente, nesta série, o Atlético de Reguengos recebe o Real Clube Valcavola, com o jogo a ter lugar no pavilhão de Reguengos de Monsaraz, dia 26/11 pelas 17 horas. Na Série Sul E vão acontecer 2 jogos. Um deles vai opor os Bonjoanenses de Faro contra os Tubarões de Quarteira, 2 equipas ainda sem vitórias.
Portanto, este fim de semana uma delas vai conseguir a primeira vitória. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro, dia 25/11, pelas 20h15. No outro jogo, o Cabo Grândola recebe o Beja Basket no Complexo Desportivo José Afonso, em Grândola, dia 26/11, pelas 18 horas. Para terminar esta ronda, vamos falar da 2ª Divisão Feminina, Zona Sul C, onde vai acontecer apenas o jogo, e vai ser o ACD Ferragudo Sub-22 que se desloca até casa do Dessa Sub-22, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho, na Cidade de Sol, dia 25/11, pelas 20h15. E pronto, é este o panorama dos jogos para o próximo fim de semana. Antes de terminar, continuo a insistir para os meus ouvintes dedicarem algum do seu tempo a apoiar as competições regionais dos escalões de formação, que também já estão a acontecer um pouco por todo o lado, depois de um fim de semana que houve treinos de seleções regionais. Estes jogos merecem uma visita aos pavilhões onde estão a acontecer. E vocês perguntam, mas como é que vamos saber onde esses jogos acontecem? É uma boa pergunta e tem uma resposta fácil. Nesta altura, todos os clubes fazem nas suas redes sociais a propaganda aos calendários de jogos. Portanto, alternativas para ver basquete não faltam, ninguém tem desculpas para ficar em casa, quando tão bons espetáculos a ocorrerem um pouco por todo o lado. Nós vamos ficar por aqui, até porque temos que ir correr para ir assistir um jogo no Pavilhão Algures. Desejo um excelente fim de semana para todos, que nós para a semana cá estaremos. E até lá, já sabem, grandes jogos de basquete.